Gente boa de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução, tá bom? Ele comprou a história com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Essa é nossa certeza absoluta da vitória. Amém, 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 tá bom? Gente querida, estamos vivendo uma época muito especial. É tempo de política, de eleição, de escolhas, de decisões. Hoje, dia 6, eu estou gravando isso daqui, 6 de outubro de 2022, já aconteceu o primeiro turno da eleição no Brasil, se foi, vem aí o segundo turno e a coisa tá quente, tá fervendo, tá fervendo. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Mas antes eu quero dar uns avisos para todos vocês, antes da mensagem. Quero pedir para você que você se inscreva lá no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento, e também pedir que você dê o seu like e ative o sininho. Ele vai avisar você quando chegar a mensagem nova, tá bom? E também quero pedir que você dê, se possível, o seu comentário lá em nome de Jesus, tá bom? O título da nossa palavra de hoje, uma palavra assim delicada, difícil, não é fácil não, meu Deus do céu, mas vamos lá com a graça de Deus. O título da nossa palavra de hoje é Dia 30 de outubro de 22, é o fim do Brasil? Dia 30 de outubro de 22, é o fim do Brasil? Afinal, dia 30 vai ser a decisão do segundo turno, a escolha do futuro presidente do Brasil, que vai governar a partir de 2023, mais 4 anos. Por isso, a minha pergunta, dia 30 de outubro de 22, é o fim do Brasil? Antes da mensagem, eu quero ler um texto bíblico aqui, livro do Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Vamos lá? Diz assim o apóstolo João, que foi exilado na ilha de Patmos por perseguição política. Verso 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. E essas cartas, essas igrejas aqui do Apocalipse também é cartas para a igreja de hoje e de sempre. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. É ele que é o maior, tá bom? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Não é para servir a política, nem partido, nem nada. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. João continua no verso 7 e diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele termina dizendo no verso 8, olha só o que Jesus diz, o Cristo ressuscitado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Gente querida, vamos lá. Surpresa! Os institutos de pesquisa davam Lula como quase vencedor do primeiro turno, mas o que aconteceu? Não foi isso. Os institutos de pesquisa, hein? Tá duro acreditar neles. A diferença que os institutos de pesquisa davam para o Lula para o Bolsonaro
e fez as pessoas imaginar que a eleição seria decidida no primeiro turno, mas não foi isso que aconteceu. A diferença foi muito pequena, de 4, 5, 6 pontos, quase empatados Lula e Bolsonaro. E isso mudou muita coisa para o cenário aí desse segundo turno. O Bolsonaro vai para o segundo turno com uma certa força, sem falar que muita gente foi eleita por causa dele, com apoio dele, para usar o nome dele. Quem ganha? Eu não sei quem ganha. Vote em quem você quiser, você é responsável pelo seu voto. Eu não estou aqui para isso, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, tá bom? O que eu quero falar aqui hoje não é sobre quem ganha, mas é sobre quem perde, independente de quem ganha, tá bom? Veja só. Tem muita gente por aí, muita gente, mas muita gente mesmo, principalmente no mundo evangélico, os líderes evangélicos, os pastores, os políticos evangélicos, transformando essa eleição como se fosse a última da história do Brasil, uma espécie de fim de mundo. Temos que ganhar de qualquer jeito. Virou uma guerra. Isso é perigoso, muito perigoso. Veja só, pastores apoiadores de Bolsonaro que andam dizendo por aí, convocando o povo para uma guerra total. Veja só, na manhã, logo cedinho, na segunda-feira após o dia 2 da eleição, às 6h45 da manhã, o Malafaia, o conselheiro do presidente, correu lá para o Twitter e tuitou. Disse o seguinte: para derrubar Lula de vez, os maiores influencers do mundo gospel, com influência além dos evangélicos, já se posicionaram hoje a favor de Bolsonaro. Dave Leonardo, Tiago Brunet, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, etc. Possuem mais de 40 milhões de seguidores. Bolsonaro vai vencer! Ouça aí também o que disse o pastor Josué Gonçalves. Abre aspas para ele. Que o Senhor livre a todos nós de ser governado por essas pessoas que saquearam a nação brasileira. Hoje, como igreja, estamos sendo desafiados a orar um pouco mais e continuar acreditando nas pessoas de bem que foram eleitas para fazer a diferença como nossos representantes. Acorda, meus queridos irmãos do Nordeste. Agora ouça o que disse o cantor pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Abre aspas para ele. Agora é a guerra que queremos. Olha só, agora é a guerra que queremos. O louco pinguço bandido diante do presidente que tem trazido a melhor relação internacional do Brasil, o melhor preço da gasolina, a melhor taxação de imposto e a maior prisão de traficantes e drogas da história. É o bem contra o mal. E ele continuou e disse mais: vamos para cima! Bolsonaro vai vencer, oremos, jejuemos e nos posicionemos. É agora ou é agora? Vamos! Disse o cantor e pastor André Valadão. Agora olha isso, numa reunião da Assembleia de Deus do Ministério Belém, na terça-feira, no dia 4, na zona leste de São Paulo, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, o pastor José Wellington fez a seguinte declaração: a batalha final será no dia 30 de outubro, em nome do Senhor Jesus. E aí a Michele pediu para o pessoal conversar com aqueles que ainda não sabem quem votar. Abre aspas para Michele, ela disse o seguinte: as pessoas ainda não têm esse entendimento pela cegueira espiritual, pelo espírito da mentira, fecha aspas, ela declarou. Votar no Lula, as pessoas estão cegas espiritualmente, tem aí uma força maligna por trás, vamos dizer assim, né? E o Bolsonaro disse que o Lula não é adversário político, é inimigo. Gente, isso é um pequeno
recorte do que rola no Brasil e sabe-se lá o que ainda vai vir antes do dia 30 de outubro. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. E daí? O que eu tenho a dizer? Perguntas. Primeiro pergunto para você, meu querido, você acha mesmo que Jesus e os seus apóstolos fariam declarações como essas e tantas outras se estivesse aqui no Brasil hoje, nesse tempo de eleição? Jesus, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, Paulo, e daí? Fariam esse tipo de coisa, de xingamento, de ofensas, de ódio, de ataques? Esses homens de Deus fariam isso? Qual será que deveria ser o comportamento de quem diz ser discípulo de Jesus numa eleição? Que tipo de comportamento deveria ser? Vale tudo? A gente não deve respeitar o próximo, o outro, quando chega a época de eleição? E mais, veja só, essa demonização do Lula pelos líderes evangélicos no Brasil é muito perigosa, muito perigosa. Veja bem, e se o Lula ganhar a eleição, como é que fica depois? Como que fica a gente depois? Como é que fica o Brasil? A gente vai ser governado, então, por um demônio e o seu partido das trevas, como vocês estão dizendo? E aí? Quem vai sentar no Palácio do Planalto, lá na cadeira, no dia 1º de 2023 em diante, os próximos 4 anos, a gente vai ser governado, então, por um filho de Satanás, por um diabo, por um demônio, por um partido das trevas? Porque vocês estão declarando que o Lula é isso. E como é que fica isso? E mais, que negócio é esse de luta do bem contra o mal? O que é isso? Quer dizer que os que votam em Lula são do mal e os que votam em Bolsonaro são do bem. Mas veja bem, quase metade do país praticamente votam no Lula e a outra parte vota no Bolsonaro. E daí? Nós temos então no Brasil metade do diabo e metade de Deus, metade de Satanás, do mal, das trevas e metade da luz. É isso que vocês acham mesmo? Que o nosso país, metade do povo brasileiro é do diabo, é das trevas, e a outra parte é da luz? É isso que vocês estão transformando o Brasil, o povo brasileiro? Quem vota no Lula é inimigo, é do diabo? E eu quero também perguntar, e quem deu para vocês o poder de dizer quem é do mal e quem é do bem? Quem deu o poder para vocês separar joio do trigo? Por acaso vocês estão tendo uma palavra nova, diferente da de Jesus? Por acaso vocês já estão antecipando a ceifa do final dos tempos? Eu não sabia. Eu não sabia. Agora, meus queridos, por que os líderes evangélicos estão transformando essa eleição de 22 agora para presidente nesse segundo turno, pelo amor de Deus, como se fosse a última da história do Brasil? Gente, é só mais uma eleição. O mundo não vai acabar, o Brasil não vai acabar, você não vai acabar. Mas você está querendo morrer por isso? É isso que eles estão pedindo. Nós não estamos em guerra, é mais uma eleição, só isso, pelo amor de Deus, gente. Se o Bolsonaro não vencer esta eleição, como estão dizendo que o Brasil vai acabar, o Brasil vai virar comunista, vai se fechar as igrejas, vai perseguir, vai virar Venezuela, Argentina. Não, não vai, nada disso vai acontecer. Nada disso, é mentira. É mentira. E é do diabo, é isso sim, falar esse tipo de coisa. Sabe por quê? O Lula já governou o Brasil quanto tempo? Mais de 10 anos, o PT 14, 15, 16 anos, me parece. O Brasil acabou? Não. Virou uma Venezuela, uma Argentina, uma Nicarágua? Não. Perseguiu os cristãos e fechou a igreja? Não. E mais, tudo com o apoio, isso tudo, esse tempo todo que o PT governou o Brasil, esses 12, 13, 14, 15 anos aí, não se esqueçam, o Macedo estava lá, o Crivella estava lá, o Malafaia estava lá, a Ana Paula Valadão abraçando Dilma e elogiando, nossa, que mulher maravilhosa, estavam todos lá. E daí?
Vocês estavam todos cegos, foram todos enganados esse tempo todo? Viveram esse tempo todo com o diabo? Meu querido, pelo amor de Deus, vamos parar com essa coisa. E mais, vocês ficam aí dizendo, mas houve muita corrupção, por isso que a gente está mudando de lado, não dá para continuar, no governo do Bolsonaro não tem corrupção. Meu querido irmão, saiba de uma coisa pelo amor de Deus, só há um governo onde não vai haver corrupção. Será quando Deus governar, instalar o seu governo, o reino de Deus em plenitude na face da terra. O resto, antes, está tudo contaminado pelo pecado, meu querido. É claro, não estou dizendo que independente a gente tem que escolher qualquer um. É claro que a gente tem que escolher, mas a gente vai escolher, sabe o quê? O menos pior. A gente não vai escolher entre o bom e o excelente, o maravilhoso e o paraíso. Como vocês estão dizendo, entre o bem e o mal. Se fosse assim, seria maravilhoso. Mas não é. Tá bom? Você já viu como foram os governantes de Israel, que tanto os evangélicos falam, elogiam e tudo mais? Você já leu o Antigo Testamento, já leu a história de Israel? Do povo escolhido de Deus e que tinha governantes de Deus? Você já leu como foi o governo de Saul, o primeiro rei de Israel? Como que ele foi rejeitado por Deus? Você já leu como foi o governo de Davi? Sim, o homem segundo o coração de Deus, que derrotou o gigante Golias? E que mesmo assim fez inúmeras bobagens, adulterou, assassinou, tragédias na família. Você já leu como foi o governo de Salomão, um dos homens mais sábios, construtor do templo? Você já leu como terminou o governo de Salomão? Como ele se afastou de Deus, desobedeceu a lei, se envolveu em idolatria e suas quase 700 mulheres? Você já leu que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, sendo governado por uma sucessão de reis maus que passaram a maior parte do tempo, quase 200 anos, brigando entre si, sim, povo de Deus, em nome de Deus, brigando entre si, matando, cheio de violência, de ódio. Você já leu que esses 2 reinos foram levados para o cativeiro? Você já leu que o reino do norte, com as 10 tribos, em 722 a.C., foi levado cativo pelo Império Assírio e por lá ficaram e nunca mais voltaram? Você já leu que, mesmo assim, o reino do sul, de onde viria o Messias, não aprendeu a lição e continuou pecando e desobedecendo a Deus, a sua lei, praticando idolatria, violência, e como consequência também foram levados cativeiro para a Babilônia em 586 por Nabucodonosor? Você já leu isso daí? Você sabia disso? Você já leu que tudo isso que aconteceu com Israel não foi por falta de aviso? Que Deus enviou profetas e mais profeta para exortar os reis de seus pecados. Mas eles não obedeceram, não deram ouvidos. Sabe o que eles fizeram? Mataram os profetas que Deus enviou. E que por isso Israel foi levado para o cativeiro. Você sabia que tudo isso aconteceu com o povo que Deus escolheu para ser a luz do mundo? Você sabia disso? Você sabia que tudo isso punha constantemente em risco o projeto de salvação de Deus para o homem? Você sabia que quando Deus visita esse seu povo, pessoalmente, na pessoa de Jesus, eles o rejeita e o crucifica? Você sabia que esse mesmo povo de Deus ainda continua rejeitando Deus? Não te contaram isso? Não te ensinaram isso na Bíblia? Você sabia que isso está na Bíblia? Saiba, meu querido irmão, em nome de Jesus, teremos muitas outras eleições. Lula e Bolsonaro vão passar, como passaram tantos outros. E eu te pergunto para você, onde estão os Césares?
os Alexandres, os Hitlers, os Gaddafi, os Saddam Hussein, os Lenins, os Stalin. Onde estão as ideologias, o comunismo, o fascismo? Todos e todos caíram, e os que ainda não caíram e nem passaram, vão passar. Por que será que os líderes evangélicos no Brasil estão fazendo dessa eleição como se fosse o fim do Brasil? A mais importante da história. A quem isso interessa? Se Lula tem falha, Bolsonaro também não tem? Ah, meu querido, sabe o que virá de verdade? O que é duradouro? O que eu espero? Eu espero o reino de Deus eterno com o seu povo. Isso sim é eterno, porque ele sim é o alfa e o ômega. Ele foi morto antes da fundação do mundo e com seu sangue comprou a história, todos os homens e tudo o que existe. Ele sim é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Por isso mesmo eu digo, calem-se diante deles, católicos, evangélicos, muçulmanos, ateus, espíritas, maçons, políticos, pastores, padres, pajés, feiticeiros. Calem-se diante dele, negros, brancos, mulheres, jovens, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres. Calem-se diante dele, toda a terra. Vocês que ficam aí declarando que Jesus é o Senhor do Brasil, vocês evangélicos que ficam cansando de falar isso. Mas parece que quem é Senhor do Brasil é o Bolsonaro, como vocês dizem, o mito. Ou parece que o Lula e o seu partido têm tanto poder que se vencer as eleições vai destruir o Brasil, vai acabar com tudo. Não vai. Nem Lula, nem Bolsonaro vai acabar o Brasil. E nem tem última palavra para o Brasil. E nem são o último governante do Brasil. Antes de Bolsonaro e Lula, tem Jesus como Senhor de tudo e de todos. A última palavra para o Brasil, eu quero dizer para os evangélicos brasileiros, não é de Bolsonaro e nem de Lula. E não é de nenhum pastor, de nenhuma igreja, da Assembleia, da Universal, da Quadrangular, da Metodista, da Renascer. Não é também de nenhum pastor aí, José Wellington, Malafaia, Valadão, Feliciano. Não é de nenhum político. Mas o Senhor Jesus, sim, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores de toda a terra. Saiba disso. Saiba disso. Agora veja bem, Jesus disse uma palavra que me preocupa muito nesse momento hoje na nossa história. Lembra que Jesus disse? Todo reino dividido contra si será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Brasil está dividido politicamente e dividido espiritualmente. E isso não é nada bom. O que você acha que vai acontecer depois da eleição, depois do dia 30 de outubro? Os políticos estão divididos agora. Depois, a maioria vão estar unidos. É só você ler a história. Você não lê jornal, não vê, não sabe? Veja aí, muitos deles que eram contra já estão do mesmo lado, um apoiando o outro. E depois da eleição, a tendência é que isso vai aumentar. Por exemplo, veja aí, agora mesmo, o Moro, que já brigou e xingou o Bolsonaro, já está apoiando o Bolsonaro. O Ciro já está apoiando o Lula. E daí? Ora, eu sei, isso faz parte do jogo político. Tudo bem, ok, eu entendo. Mas a igreja vai entrar nessa também? Em Malafaia, em José Wellington, em Feliciano, em Macedo, em Ana Paula Valadão, André Valadão. A igreja também vai entrar nesse espírito? O Evangelho de Jesus permite isso? Não permite.
não permite. A política é relativa, o evangelho de Jesus é absoluto. E mais, eu pergunto para vocês como vai estar a igreja no dia 31, depois das eleições, senhores políticos evangélicos e pastores evangélicos. Como vão estar a relação com os pastores? Como vão estar as famílias evangélicas? Como vão estar os irmãos quebrados, divididos, machucados, feridos? Muitos foram embora das igrejas. O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com a cruz? O que isso tem a ver com o sangue de Jesus derramado por nós pecadores na cruz do Calvário? Em Malafaia, em André Valadão, em Macedo, em Sóstenes Cavalcante, Feliciano. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver, meus irmãos? A quem interessa a divisão, o ódio, a guerra, a briga? Por que será que os líderes religiosos, os líderes evangélicos no Brasil teimam em não aprender com a história e que eles conhecem, eles sabem que quando a igreja se envolveu na política, como está envolvida hoje até o talo, onde transformou os púlpitos em poder político, em política todo dia e toda hora. E que acabam achando que a política é o único caminho, a única verdade, que a política é vida e não mais Jesus. O que foi que aconteceu quando isso aconteceu na história? Escuridão, trevas, malignidade, perseguições, violência, guerra, morte. O nome de Deus ficou sujo, foi jogado na lama, vergonha. Vocês estão a fim de repetir a história? Vocês estão afim? Vocês não sabem disso? O que será que daqui 15, 20, 30 anos, caso Jesus não volte, vão ler nos livros de história sobre nós, sobre a igreja evangélica no Brasil? O que será que vão ler? É triste ver que pastores bolsonaristas e lulistas transformaram os púlpitos de suas igrejas em palanques para políticos. É triste saber que tem irmãos brigando, pastores brigando, irmãos abandonando a igreja, tiros acontecendo dentro dos templos por causa de política. É triste saber que Deus virou cabo eleitoral. Vocês vão dizer que não, mas sim! Sim! Vocês sabem. Sabe o que Deus disse a Moisés para ele falar para o povo nos 10 mandamentos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vocês estão brincando com o nome de Deus, lambuzando o nome de Deus, fazendo o que querem com o nome de Deus. E vocês pensam que Deus não sabe, que Deus não vê. Não é? Mas muitos dizem, e as instituições políticas, partidárias, os governos, o STF, não são instituições criadas por Deus, não são de Deus? Sim. As instituições estão aí para que a sociedade não se autodestrua, para que o mundo não vire um mundo cão, um inferno, a sociedade não vire um inferno, mas elas, instituições, seja quais forem, ainda que como algo divino, são limitadas em si mesma, não são eternas, são transitórias, podem ser boas ou más, podem ser bênçãos ou não, pode fazer o bem ou o mal. Meu irmão, se você vai votar no Bolsonaro ou vai votar no Lula, ok, tudo bem. Não estou aqui para mudar a sua opinião. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso em nome de Deus, do seu pastor, da sua igreja. Faça isso em seu nome, como cidadão. Escolha o que é menos pior para o país, tá bom? E seja responsável diante de Deus e dos homens, ok? E sem essa, pelo amor de Deus, de votar com princípios bíblicos. Você está zoando comigo? Você está zoando comigo? Você acha mesmo que é possível que eu vá votar de acordo com princípios bíblicos? De qual Bíblia? De qual Jesus? De qual Deus?
Você está de brincadeira, olha o nível, pelo amor de Deus. Eu voto em nome do cidadão, é que eu vou votar, é que eu vou escolher. E olhe lá, hein? Tá difícil aparecer lá no dia 30 de outubro. Tá muito difícil. Pelo amor de Deus, não vote com ódio, com ressentimento, com vingança, como se fosse o fim do Brasil. E não entre nessa onda de nós contra eles, do mal contra o bem. Não faça isso, tá bom? Eu quero dizer, para o Bolsonaro, para o Lula, para os bolsonaristas e os lulistas, para os políticos do Brasil, os teólogos, doutores em divindade, os pastores evangélicos, aos meus amados irmãos, muitos deles no Brasil, gente, o mesmo que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é daqui. Depois da eleição, no dia 30, eu quero dizer para você que o Brasil vai continuar. Não importa quem ganhe a eleição ou o que aconteça. E cada um dos que votou vão ter que prestar contas a Deus. Breve. O dia da luz está chegando. O que a gente fala, o que a gente escolhe, o que a gente decide, Deus sabe por quê a gente votou no A ou votou no B. É com você e você é responsável. Provavelmente até o dia da eleição, dia 30, veremos coisas bizarras, esquisitas, feias, como a gente está vendo por esse país. Não dá para acreditar. Orações, jejum, corrente, profecias, grito, histerias, choro, declaração, tudo em nome de Deus para eleger o Bolsonaro ou para eleger o Lula. O nome de Deus tomado em vão. E em vão vocês vão ter que prestar contas a Deus. Meu querido, fique fora dessa bagunça se possível. Vá lá, vote, fazendo o melhor. A melhor escolha para o Brasil. A vida vai continuar depois do dia 30 de outubro de 2022. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, dia 30 a gente se aproxima de um dia muito importante para escolher mais uma vez um governante para o Brasil. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós, já que esse país tem um potencial maravilhoso para crescer e ser, sem dúvida, a maior nação ou entre as maiores nações da terra. Dê sabedoria, Senhor, a todos nós. E eu peço que o Senhor abençoe e dê sabedoria para aquele que for escolhido pela vontade soberana do povo brasileiro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço a você, lulista e bolsonarista. Que Deus abençoe a todos grandemente. Até o próximo Jesus, a sua única solução. Amém.